Saravá, meu irmão de fé, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Salve o meu Congá, salve o seu Congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Mais uma vez trazemos um vídeo em nosso canal, agora presencial. Não esqueça, nesse momento, dê uma paradinha, dê o seu like e faça o seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante. Todos os comentários são lidos com muita atenção por nós. E cada comentário faz com que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho e trazer assuntos cada vez mais relevantes para todos. Então é muito importante. E o seu like, por incrível que possa parecer, faz com que o YouTube indique o nosso canal para outras pessoas. Então, como nós dizíamos nos outros vídeos anteriores, bora lá falar de Umbanda. Bem, você deve estar curioso pelo assunto de hoje, mas virou moda, por incrível que possa parecer, cultuar suas entidades em casa. Esse é o assunto do momento. Onde você entrar, tanto nas redes sociais quanto em qualquer outro canal de divulgação, vai ter alguém falando sobre isso. Então, é um assunto que está em todas as bocas e com certeza você deve ficar muito curioso para saber a nossa opinião a respeito. E nós vamos ter a oportunidade de conversar. Ora, eu acredito e agradeço muito ter estado num terreiro como a Sociedade Espírita Nossa Senhora dos Navegantes, ela que foi fundada em 1956, em um terreiro que nunca mudou a sua estrutura. Então ele muito se assemelha aos trabalhos da primeira grande casa de Umbanda, que é a TENSP, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, de Zélio Fernandino de Moraes, governada pela espiritualidade, pelo grande chefe, pelo caboclo das 7 encruzilhadas. É um terreiro que nós nos firmamos ali, que até Mesa Branca também tem, que é uma característica de muitos terreiros de Umbanda que tem espalhados por esse país. Então, esse conteúdo me faz com que eu possa hoje estar como se estivesse numa cápsula do tempo. Então, é um grande benefício para que eu possa transmitir a vocês coisas da Umbanda mais tradicional, da Umbanda mais antiga. Alguns que não deveriam ter sido mexidos ou esquecidos. Outros podem ser modificados com o tempo. Então, essa cápsula do tempo que eu tive a oportunidade de conhecer e frequentar e ali me formar, me permite hoje ter a opinião que tenho sobre os rituais, sobre as formas de trabalho da Umbanda. Agora virou moda também ter Exu dentro de casa. E eu vou falar um pouquinho sobre tronqueira. Tronqueira é como nós chamamos o local onde é transmutada as piores energias de um terreiro. Imagine assim um sumidouro, um ralo, o ralo de sua pia, onde todo tipo de água suja que passe por ali entra pelo ralo e vai embora. A tronqueira de Exu, quando um terreiro é formado, chega um caboclo ou um preto velho, geralmente um caboclo, ele chega e quem vai firmar, quem vai assentar aquela tronqueira serão eles. Não serão qualquer um. Até o dirigente espiritual pode ter o conhecimento pleno sobre o assunto, mas quem vai fazer, a mão de quem vai garantir aquele local é a energia de um caboclo, de um preto velho. Essa tronqueira, ela vai ser construída não apenas só levantando as paredes, como se fosse uma casa de bonecas. Não. Ela, desde o início, começará a ser enterrado coisas nela, que as entidades vão firmando e vão explicando. Vai ser firmado os 4 cantos daquela tronqueira, pelo lado de dentro, enterrados, e eu vou explicar a diferença para vocês do que significa cultuar, uma firmeza e um assentamento. São 3 coisas diferentes dentro da Umbanda e eu vou explicar para você. Então preste muita atenção. A tronqueira é firmada então, assentada na verdade, pela entidade, colocando ali vários elementos que vão garantir que as energias
que são transmutadas dentro daquele local, se transformem e sumam. Com o tempo, vocês vão reparar que um terreiro, isso eu vou explicar para você, começa a mudar o ambiente. E eu acho interessante já começar a explicar para você, interromper aqui, antes de ir adiante, porque você pode se confundir. E já sair direto explicando o que é culto, o que é firmar e o que é assentar. Porque daqui a pouquinho você vai fazer um nó na cabeça. Então, para evitar isso, vamos começar. Cultuar significa que é o que nós indicamos, simplesmente honrar as entidades. Você cultua guias, orixás, santos dentro de casa. Você pode. O que você não pode é cultuar desencarnados, mortos. Aliás, a Umbanda ensina, em todas as religiões, praticamente, quando desencarna uma pessoa de sua casa, você pega todos os bens daquela pessoa, sapato, roupa, seja o que for. Você pega e despacha aquilo, ou dá para uma pessoa que necessite, enfim. Mas você tira daquele ambiente. É muito importante para que o desencarnado não encontre bens ou coisas que pertenceram a ele. Que quando ele chegue, ele não encontre referências da sua vida. Que ele já para ele perceber que aquele ambiente já não é mais dele. E sim das pessoas vivas, encarnadas, que estão morando ali. Agora, tem pessoas que fazem, realmente, isso é horroroso, seria o termo correto, faz um verdadeiro altar doméstico para mortos dentro de casa. Mantém quartos inteiros sem modificar daquela pessoa. Isso causa uma dor tremenda a quem mora ali, que a cada vez que abre aquela porta recorda a pessoa, lembra da pessoa e entra em estados de depressão e de tristeza, quanto para o próprio desencarnado, que na verdade fica chumbado, seria a palavra certa, naquele local, sendo recordado o tempo inteiro por pessoas que apresentam algum desequilíbrio espiritual. Porque nós devemos ter saudade por aqueles que partiram, mas se apegar às pessoas e às coisas dele não é saudável para ninguém, não é correto. E acaba mais atrapalhando o desencarnado do que a nós mesmos. Porque nós acabamos chamando ele o tempo inteiro para perto de nós e ele não consegue fazer as atividades espirituais ou se desenvolver ou procurar outras entidades de luz que poderiam estar à volta dele e ele fazendo alguma coisa na espiritualidade. E às vezes um fica preso no outro. Os dois chumbados. O encarnado chorando e o desencarnado ali sem conseguir sair, tentando consolar o encarnado. Veja só. É o que acontece. Então, cultuar, nesse caso, significa cultuar os guias de luz, orixás, entidades superiores, santos. Criar um altar doméstico para eles. Ter um cantinho que você pode ali acender sua vela, ter os seus elementos sagrados, as coisas que você tem afinidade, que desperte a sua fé, estejam naquele canto ali. Agora, eu aprendi isso, tanto no meu terreiro mãe, quanto na nossa casa, através de nossas entidades, que um congá de filho de Umbanda não é só colocar uma prateleira, colocar ali as imagens e está tudo bem. Não. Alguns até são indicados, depende do que o guia vai dizer. Mas normalmente, vamos dizer assim, em linhas gerais, o guia-chefe daquele terreiro vai até o local, na casa do médium, ali ele vai fazer uma firmação. O que é uma firmação? É manter, segurar as energias temporariamente das entidades ali, através de um processo que ele vai utilizar de vários elementos para manter, segurar as energias ali. Essa afirmação poderá ser feita por um dia, por um mês, por anos. Sim, tem firmações que duram anos. Até que, e o próprio guia diz, até que eu desmanche isto. Até que eu dê o comando para que você despache isso.
Ser enterrado, ele pode indicar ser colocado num verde, na água corrente, isso depende da entidade. Depende da espiritualidade que chega no terreiro e como ela vai trabalhar. Então, ali vai chegar o guia, ele vai pegar, vamos supor, não necessariamente, não é uma regra geral, cada guia tem uma forma de trabalhar diferente, mas ele vai chegar e vai fazer o seguinte: pode pedir uma tábua, uma telha, ele vai riscar ali o ponto dele com a pemba, poderá utilizar vários materiais de firmação, que poderá ser as tradicionais 7 ponteiras de aço, poderá ser um punhal, poderá ser pregos, poderá ser N materiais, dependendo da entidade, de como ela firme aquela energia, aquele ponto no chão. Bom, ele vai riscar, vai firmar o seu ponto, às vezes até vai riscar, vejam bem, vai riscar com a pemba, atrás de um móvel, por exemplo. Vamos dizer que você tem uma prateleira, que tenha sido indicada uma prateleira com os seus santos, ele vai atrás do móvel, vai riscar o ponto. Isso a entidade sabe como vai fazer. Isso eu estou falando em linhas gerais, como exemplo. Vai dizer para você o que tem que ser colocado ali, às vezes mais algum material de firmação, quer dizer, manter aquela energia controlada e segura naquele lugar ali, exalando para aquele ambiente por um tempo que ele decidir fazer. Às vezes a casa pode ser alugada, gente. Você pode ficar por um tempo, vamos dizer assim. Aí ele faz uma afirmação, vamos dizer, num portão. E geralmente as firmações, né? Às vezes até um assentamento também, mas as firmações poderão ser feitas na Tabatinga. Isso é um outro exemplo. Tabatinga, o que é barro? Em vasilhas de barro. Então poderá ser colocado, por exemplo, 2 alguidares. Alguidar. Um para cima, outro para baixo. Fechado, como 2 conchas fechadas. E ali ele vai colocar todos os elementos magísticos, elementos de segurança, de firmeza, que a entidade vai imantar e vai dizer: olha, você mantém esse material aí no portão até o dia de se mudar. Poderá ser um dia, 1 ano, 10 anos, isso aí não importa. Você vai usar esse material. Quando você se mudar, você vai despachar isso em algum lugar. Ou eu mesmo, o guia vai dizer, eu vou vir aqui, vou incorporar no meu médium e eu vou desmanchar essa afirmação. Então vocês compreenderam, acredito, firmação é algo temporário. Agora o tempo quem estabelece não é eu nem você, é a espiritualidade. Mas existe um terceiro tempo, uma terceira coisa dentro dos terreiros, que é a fundamentação, o fundamento, o assentamento. A própria palavra já é bem clara, assentar. Assentar é firmar aquela energia. E quando uma entidade faz um assentamento, ela não é feita para ser desmanchada. Ela vai ficar naquele ambiente. Geralmente, eles fazem assentamentos e fundamentos, não é regra, vejam bem. Quando você tem uma sede própria, um terreiro que tem a sede própria, aquele terreno vai ficar para o terreiro. Aí ele vem e faz o assentamento. Assentamento não é só uma coisa ou outra, eu vou explicar para vocês. Um assentamento pode começar, um terreiro não tem um assentamento, não tem 2 assentamentos. Um terreiro de verdade tem dezenas de assentamentos. Começa a ser assentado coisas no portão de entrada. No caminho que as pessoas vão ter até chegar no congá. Debaixo do congá vai ter um outro assentamento. Algumas entidades chegam e dizem assim, o primeiro tijolo que você levantar as paredes desse terreiro, nós vamos colocar nas ervas, nós vamos trabalhar, vai ser um assentamento para ser colocado ali. A porta do terreiro, quando você entra no prédio do terreiro, ali enterrado, geralmente já tem um assentamento. Os cantos, os 4 cantos que são sacratíssimos dentro de um terreiro, porque ele fecha um circuito ali dentro, para que nenhuma energia passe. E esse cuidado com os 4 cantos é de origem africana. Os africanos já falavam disso. Vocês vejam bem a sabedoria africana como é que é.
Vai história. Vem história e nós podemos falar horas sobre isso. Bem, começa a ser assentado vários itens. E aí, essa energia não é para ser levantada. Ela não se desmancha. E alguns médiums, vejam bem, alguns médiums relatam através de sonhos, como eu tive a oportunidade de ouvir de um médium que não sabia disso. Ele disse o seguinte para nós: olha, eu sonhei com o terreiro de vocês. Ah, que bacana. E ele disse assim: olha, eu sonhei uma coisa incrível, que o terreiro de vocês, o chão do terreiro, o solo, o subsolo do terreiro, era um verdadeiro emaranhado de energias, parecia uma teia de aranha. Isso em decorrência dos assentamentos e alguns assentamentos que nós tínhamos feito recentemente. O médium não sabia disso. Vejam só. E nós tivemos esse tipo de informação. Então, um dos assentamentos mais famosos, me permitam falar, não é da Umbanda, mas é assim legendário aqui no Rio Grande do Sul, que é o assentamento do Bará no Mercado Público de Porto Alegre, que teria sido feito pelo Príncipe Custódio, que também já fizemos um vídeo falando desse personagem, dessa grande personalidade que viveu aqui no Rio Grande do Sul. E até hoje esse assentamento é venerado ali. Todo batuqueiro, porque são o pessoal, vamos dizer assim, do candomblé local. Para quem não sabe o que é batuque, imagine candomblé, porque eles cultuam orixá. Diferentemente da Umbanda, que trabalha com caboclo, preto velho, eles não incorporam entidades. Eles trabalham com orixá. Então eles guardam mais semelhança ao candomblé do que Umbanda. Umbanda eles não são. Então esse pessoal do batuque, quando faz as suas obrigações, enfim, todo batuqueiro que se preza vai lá no mercado público cumprimentar o Bará, que está lá sentado. E há festividades, há dias consagrados, especialmente a Santo Antônio, que aquilo ali fica cheio de zeladores de santo, de babalorixás, de alorixás. Esse termo muitas pessoas não gostam, preferem o termo zelador. Mas porque babalorixá quer dizer pai de santo, né? Santo não tem pai. Mas assim, então seriam zeladores de santo. Vão lá, dão passes, dão presentes, enfim, é um acontecimento maravilhoso que acontece ali. Então, um dos assentamentos mais famosos que temos é do próprio Bará. E eu tive a oportunidade, junto ao irmão Cário, de assistir às obras do novo mercado público. E eu me lembro muito bem que o pessoal da antropologia local estava lá para observar, porque fizeram uma cratera no meio do mercado público. E fizeram uma varredura cuidadosa. Tinha pessoal da arqueologia, enfim, estava cheio de pessoas ali para encontrar o tal fundamento do príncipe Custódio, que estaria ali com todo o cuidado de preservar aquele fundamento e ser recolocado no local. Mas eles escavaram e já não encontraram mais nada. A terra havia consumido, desmanchado, desintegrado este fundamento. Então, um fundamento desses, um assentamento desses, a função dele é realmente se desmanchado na terra. Ele se enraiza, como esse irmão que citou para nós, falou, ele se enraiza naquela região, naquele local, e fica permanente. Acredito que só a espiritualidade superior, se quiser, ela pode desmanchar aquele tipo de enraizamento espiritual que um assentamento tem. Então vejam vocês que grandeza nós temos. A força da Umbanda de criar algo, ou mesmo dos cultos afro-brasileiros de um modo geral, de criar coisas magísticas, fundamentos que perduram por quase toda a eternidade. Nós podemos dizer assim. Até que as entidades de luz decidam desmanchar.
Então é muita história, muita coisa fabulosa que a nossa Umbanda tem e que merece que a gente preste atenção. Então, esse congá, quando nós estávamos falando, esse congá, quando o guia-chefe autoriza que você tenha esse congá, as imagens também não são aquelas imagens que você compra ali na primeira flora, no primeiro lugar, ou bonitinhas, e coloca ali, não são bonequinhos. O que são orientados a fazer, isso qualquer pessoa pode ter dentro de casa, é comprar uma imagem de sua preferência. Não necessariamente imagem de caboclo, de preto velho, pode ser até um bibelô. Pode ser alguma coisa assim, que você queira ali, que tenha um assentamento, uma energia que vá ficar destilando, soltando para o seu ambiente, tornando aquele ambiente um lugar salutar de viver, bom de viver. Então você compra a imagem, você leva a um terreiro. Isso sempre tivemos essa orientação. Você compra a imagem, essa imagem vai ser entregue para um caboclo, para um preto velho, que vai riscar, pegar a imagem, ali embaixo dela, vai riscar o ponto dele com a pemba. Depois ele vai pegar a imagem e vai cortar a pemba, que é como nós dizemos. Tu corta, faz um corte, porque pemba para nós não é só um giz. Pemba para nós é sangue. Então, quando um preto velho ou um caboclo larga aquele pó em cima da imagem, é como se ele estivesse cortando, fazendo um edé ali em cima, matando um animal para que algumas pessoas não conheçam. Então, ele faz um edé sobre aquela imagem, cruza, passa fluido, que nada mais é que uma infusão de ervas, vai preparar aquela imagem, vai entregar para você e agora você pode colocar no altar. Então, não é só uma casa de bonecas bonitinha como nós temos visto. Casa de Barbie, todo mundo adora. Eu adoro casa de Barbie. Mas uma tronqueira dentro de casa também tem que ter responsabilidade de ser cuidada. Infelizmente, talvez eu não tenha tempo de falar, mas vou tentar falar aqui. Ainda. Você não pode começar a entregar bebidas alcoólicas para um Exu dentro da sua casa. Colocar bebidas abertas, garrafas abertas, começar a entregar certas coisas para Exu dentro da sua casa. Por quê? Quem garante que você seja um médium tão poderoso que em algum momento da sua vida você não vai atrair quiumbas para perto de você? Pelo pensamento, pelo desequilíbrio, pela raiva de ter sido, enfim, ferido por alguém ou humilhado por alguém. Você lá um dia não está com raiva e não atrai um quiumba para dentro da sua casa. Aí o quiumba vai chegar na sua casa bem faceiro, vai olhar para o canto e vai dizer assim: olha, tem uma garrafa de cachaça ali para mim? Porque nós sabemos que o marafo tem uma energia extraordinária. Que esses espíritos, que para nossas entidades é uma ferramenta de trabalho extraordinária, mas que para esses espíritos sem luz é um manancial de energias maravilhoso para eles. Eles vão realmente vampirizar aquela energia, literalmente. Então eles vão chegar ali, olha uma garrafa de cachaça para mim, que bom, eu vou ali beber. E começa a ficar dentro da sua casa. Porque sempre você vai colocar. E você não vai entender por que a sua vida começa a complicar. Por que as coisas não dão certo. Porque você sabe muito bem que um quiumba não é só uma pessoa sem luz, uma entidade sem luz. Ele muitas vezes é um zombeteiro. É uma entidade que gosta de ver o circo pegar fogo, o cirquinho, o parquinho pegando fogo. Então ele vai estar entediado, vai dizer assim, olha, eu vou assombrar a vida da fulana. E vai começar a fazer horrores dentro da sua casa. Então, tudo que for para atrair quiumbas dentro da sua casa, não faça, gente. Não faça isso contra você mesmo. Eu vou continuar muito bem, mas e você? Como é que vai continuar fazendo esse tipo de coisa? Então, quando cultuar suas entidades de luz, cultue seus caboclos, seus pretos velhos com uma vela, com um incenso, com aquela defumação maravilhosa, com uma rosa, com uma flor. Entidade de luz não precisa mais do que isso. No mais, você tem o terreiro, que é um lugar fechado magneticamente, energeticamente,
para você trabalhar ali dentro. Espero que tenha podido ter ajudado você. Talvez eu tenha respondido algumas dúvidas. Fica para o nosso próximo encontro continuar. E não esqueça de dar seu like e fazer seu comentário. É muito importante para nós. Então, até a próxima!